Meus amigos, olá, canal Tricolaço no ar, contando mais uma aventura do São Paulo Futebol Clube. Obrigado a você que está sempre com a gente aqui. Gosto das pessoas que comentam, que mandam mensagem, que curtem o vídeo, que recomendam para os outros. Obrigado sempre. Bata no sino, se inscreva, receba notificações, venha junto com a gente. Isso aqui não tem ninguém tem pretensão de virar uma mega empresa de televisão, mas queremos, quando eu digo queremos, sou eu sozinho e você aí. Queremos discutir as coisas do São Paulo Futebol Clube por aqui também. E você vem participar com a gente, então. Eu agradeço sempre esse tipo de participação. Depois de mais um jogo do Tricolor, estamos aqui para conversar. Logo após, ou um pouco depois, né? Porque o jogo já acabou faz tempo, mas eu precisava primeiro rever parte do jogo, porque eu estava trabalhando na hora do jogo e você consegue ver fragmentos, depois tem que parar para ver alguma outra coisa. E aí agora eu estou conseguindo fazer já quase 2 horas depois do final da partida. Em Buenos Aires, na Grande Buenos Aires, em Almagro. São Lourenço 1, São Paulo 0. E o título desse vídeo é preocupante. E é preocupante sim, cara. Encadeamento é a palavra, lembra disso? Quem já viu o vídeo meu há muito tempo e tal. Eu estou vendo algumas pessoas ainda tranquilas, porque tem Lucas, porque tem Rames Rodrigues. Eu estou preocupado justamente porque tem os dois. E porque o São Paulo não tem o direito de jogar nas costas dos dois o peso de resolver seus problemas, a torcida menos ainda, e ao mesmo tempo, esses jogadores não podem estar no São Paulo sem nenhuma perspectiva. E antes que alguém venha dizer, não, mas a luta do São Paulo é por 46 pontos. Mentira, eu já disse aqui que isso é mentira. O time do São Paulo não é time para ganhar o Campeonato Brasileiro, mas o time do São Paulo não é time para cair. Nunca foi, nem com o comando do Rogério. Revejam isso, por favor. Porque esse ditado ganhou protagonismo e o Campeonato Brasileiro não tinha nem começado. Era uma suposição do que poderia acontecer com o São Paulo sob o comando do Rogério naquele momento. Era só uma ideia que se tornou algo real, uma viagem completamente fora de senso. Então a gente pode dizer, não, o São Paulo é um time para ficar no meio da tabela, ok, né? Do Campeonato Brasileiro. Mas não, a missão do São Paulo é chegar nos 45. Conversa, não é. E outra coisa, você não pode agregar Rames Rodrigues, Pato, tudo bem, tá? É quase um ex-jogador, mas voltou, ainda é jovem. E Lucas Moura a uma equipe dizer que ela luta por 45 pontos. Então tem coisa pior aí, né? E até outro dia estava todo mundo rindo, inclusive eu. Por que é preocupante? Porque eu usei a palavra encadeamento. E por que eu lembrei, quem assiste meus comentários há muito tempo, ou me ouvia falando disso em rádio e tal? Porque os jogos de futebol não são itens isolados, não são ocorrências que terminam em si próprias. Então, times de futebol têm que zelar por manter pelo menos a tal e famosa regularidade. E o São Paulo entrou numa espiral de descida. Então não adianta falar, não, 1-0 é reversível no Morumbi. Cara, primeira coisa, você já viu a condição desse time do São Lourenço? Teve uma derrota grande para o time do Fortaleza, mas há circunstâncias muito particulares naquele jogo, inclusive uma atuação inteligente da equipe e do Juan Pablo Vojvoda, como costuma ser, né? Agora, importante dizer, esse time tomou no Campeonato Argentino em 25 jogos 13 gols. E em um jogo só, o São Paulo vai ter que fazer 2 no Morumbi, na semana que vem, sem Lucas, sem Rames Rodrigues, que não estão inscritos nessa fase da Copa Sul-Americana, para poder se classificar. Agora vamos lá. Que encadeamento é esse? O encadeamento é aquele troço que mexe inclusive no psicológico.
Então é assim, o São Paulo jogou muito bem contra o Santos e ganhou de 4-1. De lá para cá, ele jogou no Brasileiro e perdeu para o Cuiabá, 2-0. Ele jogou na Copa do Brasil com o Corinthians, perdeu 2-1. Jogou com o Red Bull Bragantino, desculpe, jogou com o Red Bull Bragantino, com o Santos, Red Bull Bragantino, e depois, não, peraí que eu tô me perdendo inteiro aqui. O São Paulo pegou o Santos e ganhou de 4-1, goleada, coisa linda de meu Deus e tal. Jogou com o Cuiabá, perdeu de 2-0. Jogou com o Corinthians, perdeu de 2-1. Jogou contra o Bahia no domingo, empatou 0-0 em casa. Jogou hoje com o São Lourenço, perdeu de 1-0. Então o São Paulo não ganha desde quando goleou o Santos por 4-1. Encadeamento é: joguei no Brasileiro, perdi um jogo porque estou com os olhos voltados para a Copa do Brasil. Perdi o jogo da Copa do Brasil, voltei para o Brasileiro. Impactado psicologicamente pelo jogo da Copa do Brasil, não ganhei no Brasileiro, onde eu tinha perdido. Aí eu fui jogar a Sul-Americana. Não repeti as boas atuações de antes, perdi o jogo. E vou jogar no Brasileiro com obrigação de ganhar, porque empatei e perdi os 2 últimos jogos. E isso vai acontecer antes do jogo de volta do jogo do São Lourenço que eu perdi. Então eu não posso descuidar do Brasileiro para não ficar lá embaixo, mas tem que ter olhos para a Sul-Americana para não perder a classificação. E depois tem um jogo muito difícil no Brasileiro, fora de casa, onde o São Paulo ainda não ganhou. E depois, a volta da Copa do Brasil, que eu sou obrigado a ganhar. E depois da volta do Brasil, que eu sou obrigado, da Copa do Brasil, que eu sou obrigado a ganhar, tem o jogo contra o líder em casa. Então, essas coisas encadeadas, mais o efeito psicológico que resultados ruins podem provocar, pode jogar o São Paulo daqui um mês num buraco muito perigoso. Então, qual é o melhor cenário? O São Paulo precisa ganhar do Atlético, o São Paulo precisa ganhar do São Lourenço para se classificar, precisa ganhar do Corinthians para ter moral para enfrentar o Flamengo, para voltar para o segundo turno do Campeonato Brasileiro bem. Porque senão, se ele perde, agora entenda, se não ganha a classificação do São Lourenço, que adora um pênalti, perde do Flamengo no Maracanã, que não é absurdo. Não leva a vaga da Copa do Brasil contra o Corinthians, que também adora um pênalti, e tem o Cássio. O que sobra para esse time depois? Um Campeonato Brasileiro onde hoje ele está a 17 pontos do líder, sem Copa do Brasil, sem Sul-Americana, sem vaga na Libertadores por enquanto, tendo esse como único objetivo de agosto até o fim do ano, com Rames Rodrigues e Lucas Moura. É legal esse cenário? Não é. Por isso que o jogo de hoje foi ruim nesse sentido. São Paulo teve 73% de posse de bola. Fez gol? Não. Ameaçou o São Lourenço? Pouquíssimo. Pouquíssimo. Tomou gol. Perdeu o jogo. É reversível. Perdeu do Corinthians. Vamos pra cima, Rames, Lucas. É um gol só. Reversível. Tá no Brasileiro, tá ali no 8º lugar. Beleza. Vamos ali para a Libertadores. Pô, é sério mesmo? É sério mesmo? Então é o seguinte. Hoje, o São Paulo demonstrou que só ter a posse de bola, mais uma vez, não adianta. E aí é aquela história. O Dorival faz um bom trabalho no global, mas eu já disse aqui, já pegaram no meu pé. O Rogério Ceni estaria fazendo o mesmo trabalho agora. Tá? Porque o modo de jogar dos dois não é tão diferente assim. Com o tempo, o Dorival tem ousado menos,
E os jogadores esgarçaram. Então, por exemplo, o Dorival insiste em algumas coisas, tipo, jogo fora de casa, ele estava armando o time num 4-1, 4-1 nervoso toda vez, né? Hoje ele repetiu o mesmo esquema dos jogos de casa, 4-2, 4-1, 3-2, né? Que é o Pablo Maia, os outros dois volantes, um pela direita, um pela esquerda, mais o Michel Araújo ou o Rato por trás do ataque com o Luciano e Caleri. É esse o esquema básico do time do São Paulo. Nestor não jogou nada. O Rato melhorou um pouquinho em relação ao último jogo, mas grande coisa. Não tem. Alisson não tem decepcionado. Pablo Maia está sobrecarregado. É um time que produz. Por isso que eu fiquei bravo no domingo contra o Bahia. Me chamaram a atenção. Chutou não sei quantas bolas. Cara, não. Jogos contra equipes como o São Lourenço, por exemplo, que é um time que tem linha de 5 atrás jogando em casa. Mais um volante. Dá bola pros caras, bicho. Pô, você tem 73% de posse de bola contra 27% dos caras. Dá bola. Eles não estão habituados a usarem a bola. Eles vão ficar trocando passe na defesa e não vão sair dali. Na pior das hipóteses, se você estiver jogando mal, você vai chegar no empate de 0-0, que é um resultado mala, mas é melhor do que perder. Porque você vem aqui para o Morumbi, vai para cima de um time desse e ganha de 1-0, por exemplo. Que é um baita de um placar semana que vem, hein? Só que leva o jogo para os pênaltis. Entende? Então é assim, tem jogos... deixa eu só voltar na parte do Rogério. Quando eu digo estaria fazendo a mesma coisa, porque é isso também. O Rogério agredia sempre, em casa e fora de casa. Eu tô fazendo esse paralelo, não é para defender o Rogério e atacar o Dorival, não. É que eu sempre disse aqui, inclusive quando o Dorival veio, que o Dorival tem conceitos de futebol muito parecidos com os do Rogério. E que o problema do Rogério naquele momento era de falta de tempo de repetição. E o Dorival conseguiu, de forma inteligente, fazer uma aplicação semelhante, movimentando peças da equipe. Né? O Rogério estava muito teimoso na manutenção de algumas coisas que poderiam ser mudadas ali. Agora, em termos de conceito, é muito parecido. O Dorival gosta da posse, o Dorival gosta da manutenção do ataque, né? Só que em alguns momentos você precisa pensar diferente. Pô, esses caras não vão me atacar, vão ficar aqui atrás sem deixar eu entrar. O que eu faço com eles? Dá bola para eles, porque uma hora eles vão soltar, vão errar. E se der tudo errado, 0-0. Qual é o pior do jogo de hoje? A repetição da não vitória. Isso é o pior. Você ganhou do Santos, depois você perdeu 2 jogos e empatou 2 jogos. Um deles em casa. Não, minto! Você perdeu 3 jogos e empatou um em casa. Desculpe, empatou um em casa contra um time que não é dos mais fortes. No futebol você precisa ganhar. Você precisa ganhar. É complicado ganhar jogando mal, mas é melhor ganhar jogando mal do que não ganhar. E é melhor empatar fora de casa no limite do que perder. Então, o preocupante do título é isso. É a repetição de coisas ruins que, na sequência, vão gerando um encadeamento negativo. Como é que isso pode ser mudado? Ganhando do Atlético domingo, tentando jogar bem. Se não jogar, precisa ganhar de pelo menos 1-0. Não dá para perder para um time que não ganha de ninguém há 11 partidas. Né? Outra coisa, a torcida do São Paulo está muito feliz com os jogadores que chegaram. Precisa ser compreensiva. E ela pode até não gostar do que vê, mas não pode vaiar o time, por exemplo, se terminar 0-0 no primeiro tempo, domingo. Não pode vaiar o time se ele não conseguir fazer gol no primeiro tempo, quinta-feira. Não pode. E no jogo do Corinthians tem que ser o mais inteligente possível, tem que estar com o time, tem que cantar, tem que vibrar, não pode pressionar negativamente
E cuidado com as ofensas ao time corintiano, porque o São Paulo também não pode ser punido. Eles foram lá, não seria legal se o São Paulo fosse no Morumbi. Mas, neste momento, o compromisso do Dorival é ganhar domingo do Atlético, dar moral. O time do São Paulo precisa voltar a sorrir e voltar, nessas semanas, a ser um time de energia boa. E quando entrar contra o São Lourenço na quinta-feira, tem que ser com essa mesma energia. Energia de vencer partidas. Não entregar o resultado com facilidade. E precisa de jogadores que tenham comprometimento com isso agora. Por exemplo, a gente não sabe se o Gabriel Neves volta na semana que vem. Mas hoje eu não tiraria o Alisson do time. Tá louco? Não, eu colocaria o Gabriel Neves com o Alisson e tiraria hoje Nestor e Michel Araújo. Michel Araújo tá jogando mal. Acho que ele tem que ter uma chance domingo contra o Atlético, mas se não vingar domingo contra o Atlético, ele não tem que jogar. Porque o Neves era o cara que estava metendo as bolas e tal, e é bom na marcação também, e é bom no passe vertical. E aí, se der para o Lucas entrar e fazer uma correria, maravilha. Né? E ele é um jogador que se entrega também. O Lucas também é um jogador que não esmorece. O Rames é outra história, é só lá contra o Corinthians. Deu para entender? Então, tem que parar o encadeamento ruim, porque senão daqui a um mês a gente vai estar falando de coisa ruim muito séria aqui. Beleza? Valeu, gente, por esse vídeo é isso. E eu tô preocupado.